Olha, rapaziada, esse pré-jogo ele vai ser um pouquinho diferente e eu convido vocês a participar dessa reflexão comigo, tá? Que é, vamos passar o jogo inteiro, vamos para os minutos finais. E eu fiquei pensando muito, o que que pode fazer o Atlético ser diferente no momento mais decisivo do jogo? Porque se a gente for parar para pensar, é esse o calcanhar de Aquiles da equipe. O Atlético ele é o pior time da Série B se a gente for pegar os 15 minutos finais da partida. E eu acho que esse é um sintoma muito claro de um time com uma fragilidade mental muito grande. Então eu chego nesse sábado para esse confronto contra o CRB com um sentimento muito ruim, no sentido de, cara, daqui a pouco, porra, o Atlético pode estar ganhando, o Atlético pode estar empatando, o que seja, mas chegando no momento final da partida, um Atlético que pode ter suas fragilidades, pode ter suas limitações, mas ele se torna um time muito pior. O Atlético talvez seja o pior time da competição no sentido literal da coisa, a partir do momento que esse medo toma conta da equipe e aí o time não consegue competir de maneira nenhuma. O time não se fecha, o time não tem contra-ataque, o time só espera o gol do adversário acontecer. E eu fiquei pensando, né? Quando você tem um medo tão grande, quando você tem um monstro tão grande na sua vida, acho que você tem duas opções. A primeira delas é fugir desse monstro, que é basicamente o que eu acho que o Atlético ele vem fazendo. Eu acho que o Atlético ele tá se escondendo desse monstro, acho que o Atlético ele tá se negando a encarar algo que de alguma forma ele precisa encarar. E eu acho que outro ponto é encarar. É basicamente isso. Então, assim, eu acho que o Atlético ele só vai mudar de maneira significativa, de maneira relevante, quando o Atlético ele pegar uma reta final de jogo, o Atlético ganhando de 1-0 e o Atlético segurar, porque ele vai perceber o monstro não é nem tão grande assim. A gente pode encontrar possibilidades em transição, a gente pode se defender melhor, a gente pode provocar o adversário ao erro. Só que se a gente fica nesse ciclo interminável do fracasso, aí realmente o Atlético não vai conseguir sair de uma posição que tanto o assombra. Porque a posição é essa, uma posição de fragilidade, é uma posição de, assim, de machuca, sabe? Porque é sempre a mesma história, é sempre a mesma história, e parte de uma expectativa e logo depois você tem a quebra de expectativa. Então eu acho que o Atlético ele tem duas missões nesse jogo contra o CRB, são dois jogos diferentes. O primeiro jogo é a gente construir uma vantagem até os 80 minutos. Vamos botar ali. Até 35 do segundo tempo. Que é um jogo X que eu acho que o Atlético ele tem total capacidade de enfrentar a equipe do CRB. Aí a gente fala de um outro Atlético, a gente fala de uma outra perspectiva, que é o Atlético dos minutos finais. E esse Atlético ele precisa ser melhor do que o Atlético dos 80 minutos. Porque a gente joga contra o CRB, mas a gente joga com um fantasma marcante pro clube, um fantasma que machuca o torcedor, que machuca os jogadores. E a gente precisa afastar esse fantasma o mais rápido possível. Volto a dizer, o ciclo do fracasso, ele é pegajoso, ele gruda, ele faz com que, pô, você fique perdido ali, é quase uma areia movediça. Então você vai ter que sair o mais rápido dele, independente de acesso ou não. A única coisa que eu quero ver é o Atlético voltando a ser um time de futebol. Se isso vai resultar num acesso ou não, aí eu já não sei. Porque o Atlético sendo um time de futebol, ele vai me dar algo que eu não tenho hoje, que é perspectiva de futuro. Então, assim, tudo que eu mais quero é olhar para a instituição Atlético Paranaense e pensar, cara, a gente fazendo isso aqui, as coisas elas vão mudar, a chave vai virar e o Atlético pode voltar a ter um cenário vencedor, que é o que a gente mais deseja, que é o que a gente mais quer. Um cenário minimamente vencedor. Então, assim, é um duelo muito mental. Primeiro que técnico, tático, físico, é um duelo mental. Agora a gente vai entrar um pouquinho no campo e bola. E a gente já vem falando bastante sobre o quão diferente é esse jogo contra o CRB, na perspectiva da gente enfrentar um time que tem uma postura um pouquinho oposta do que a gente encontra nos outros times da Série B, que são times sempre muito retraídos, que são times sempre muito fechados. O Atlético vai pegar um time corajoso. Desde o Eduardo Barroca até a característica dos jogadores do CRB, a gente vê um ímpeto diferente, um ímpeto mais ofensivo.
volto a dizer, é o time que mais troca passes no campeonato. Então o Atlético ele vai ter outras possibilidades. E que possibilidades são essas? Que partem da gente estar numa condição ali de ter transição, da gente poder se fechar um pouquinho mais, se proteger um pouquinho mais. E se o Atlético não é o time que se fecha por alta vontade, por uma decisão dele, que os fatores do jogo falem pro Atlético o seguinte, cara, se protege um pouquinho mais, vai dar certo. Acredita na gente. Faz com que a gente tá falando pra você, porque você vai ter esse retorno. É mais ou menos isso que eu queria trocar de ideia com vocês, sabe? Porque parece que o Atlético, ele é teimoso. E eu acho que talvez essa teimosia ela pode ser personificada no Odair. E assim, eu entendo que numa posição de maior clube da competição, você precisa ter naturalmente um ponto de coragem, um ponto de, assim, de protagonismo, querer ter a bola, se sentir confortável com a bola, mas cara, não tá dando certo. A responsabilidade do Atlético é do acesso. Como o Atlético vai conseguir o acesso? De verdade. Isso aí independe, sabe? No final das contas, isso aí independe. Então, o que eu quero trocar de ideia com vocês é algo nesse sentido, assim. Que o Atlético possa ter uma postura diferente, mas que o Atlético tome essa decisão de forma confortável. Não que seja um Atlético, pô, massacrado. Ah, não, tá sendo um Atlético mais defensivo, não. O Atlético tá sendo um pouquinho mais cauteloso, o Atlético tá sendo um pouquinho mais defensivo e tudo bem. Atacando, a gente vai ter nossas possibilidades também. Não vai ser um Atlético que só se defende. Se fosse um Atlético que só se defende, tá errado. Mas se for um Atlético que tem a opção do contra-ataque, a alternativa do contra-ataque, é diferente. Volto a dizer, você ter um ataque com Viveiros, você ter um ataque com Mendonça e Luiz Fernando pelos lados, você ter a possibilidade de ter um lançador como o Bruno Zapelli, te abre um leque muito grande para você jogar em transição. Então vamos jogar no erro do CRB. Vamos apostar na velocidade desses jogadores. Vamos apostar que esses jogadores atacando as costas do adversário, a gente pode encontrar um espaço muito melhor definido para construir a nossa vitória. E transformar o jogo num jogo menos vivo, né? Quanto mais coisas acontecem pro momento que o Atlético vive, é pior. Ah, Thiago, como assim? Cara, acontece muita coisa. O Atlético ele tá fragilizado. A tendência de acontecer situações que prejudicam o Atlético é grande. Então o Atlético ele tem que fazer um jogo mais monótono, mais sóbrio. Fazendo esse tipo de jogo, eu acho que, volto a dizer, eu acho que a chance de ganhar, ela passa a ser muito maior. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Lembrando que hoje tem live do jogo. Conto com todos vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.